Olá, meus irmãos e amigos do YouTube, Deus abençoe a sua vida, rapaz. Olha, eu tô com uma surpresa aqui em casa, um grande amigo, pastor José Antônio, tá aqui com a gente esses dias na nossa casa, né? Eu fiquei muito feliz dessa visita. Ele está participando também de um evento da Igreja Assembleia de Deus aqui em Ipatinga. Ele também é obreiro da Assembleia de Deus. Nós o conhecemos no ano de 2004 na cidade de São João do Oriente, onde ele me recebeu. Essa recepção foi muito importante porque eu decidi, vindo do Rio de Janeiro para cá, fiquei na casa dele 30 dias e aí eu vim parar nesta cidade que eu estou aqui, no Vale do Aço, aqui em Ipatinga, Coronel Fabriciano. Estamos servindo ao Senhor com alegria, a nossa amizade continua. Ele já é pastor também em Belo Horizonte, né? Fez um grande trabalho em São João do Oriente. E o trabalho lá dirigido pelo pastor Josias Nunes de Abreu, um pastor também que eu participei com a igreja dele, é um pastor muito abençoado por Deus. Hoje ele está aqui, eu vou entrevistar hoje o pastor Zé Antônio. Eu queria que ele contasse um pouquinho das suas experiências, né, aquilo que Deus fez na sua vida. Mas antes, eu quero deixar uma palavra para vocês em Marcos capítulo 16, versículo 15, que disse assim a palavra de Deus: disse Jesus, ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Amém? Essa é a nossa missão. Nós vamos rodar a vinheta e na volta o pastor José Antônio já vem aí contando suas experiências, cantando louvor com esse violão tão bonito que está aqui, e vai ser uma bênção. Roda a vinheta. Canal do Alberto Santos, o canal interdenominacional da Palavra de Deus, da fé e do testemunho. Muito bem, estamos de volta. Vamos lá, vamos conversar com o pastor José Antônio. Ele contar também, eu queria que ele contasse um pouco da sua experiência, né? Como cristão, como que ele aceitou Jesus, né, pastor José Antônio? Como é que era a sua vida? O senhor era, como eu também, gostava de um baile? Eu era funkeiro doidão, lá em cima do trem, em cima de ônibus, era doideira. Mas como é que foi essa? Roberto, na verdade é o seguinte, eu conheci Jesus, eu estava com 21 anos de idade, né? Eu me casei, vindo de uma vida muito difícil também, porque na verdade eu conheci, quando estava no mundo, eu fui também cantor de música sertaneja por um tempo e participei de muitas coisas que a vida, o mundo aí fora oferece, mas coisas que muitas das vezes a gente participa, né? Mas deixa sempre um vazio na nossa alma. Eu procurava preencher esse vazio de várias formas, assim como muitas pessoas procuram, né? Cheguei a conhecer droga, nunca fui viciado em drogas, mas cheguei a conhecer drogas, né? Por um tempo, gostava de usar o álcool, né? Era uma pessoa que tinha vários vícios, né? Fumava e me casei em 1991 e fui tentar a vida na cidade de João Molevade, não deu certo, voltei para minha terra natal e depois estive em Ipatinga, voltei de novo para minha terra natal e um dia fui para Ipatinga novamente, quando ali eu tive um encontro com o Senhor Jesus, passando por um momento muito difícil, um casamento quase acabando, um ano só de casado, ia fazer um ano de casado. Quando eu fui um dia, entrei numa igreja e tinha um pastor pregando uma unção maravilhosa, ele pregava uma mensagem maravilhosa. Eu dizia: olha, se você quiser, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história. Ele dizia: nada muda se você não mudar, mas se você quiser mudar, Jesus pode mudar a sua história hoje. Abre o teu coração e se entregue a Jesus. E ali eu resolvi abrir meu coração para Jesus e aceitei a Jesus como meu Salvador. Foi em que ano? Foi no ano de 1992, no final de 91 para 92. Eu aceitei a Jesus em 91 para 92. Então, aceitei em 22 de dezembro de 91 e batizei em maio de 92. Maravilha. Tem um pouquinho de caminhada, de experiência aí. Eu 3 meses depois que eu aceitei a Cristo, eu me batizei. E no ano seguinte eles já me colocaram para cooperar no trabalho e comecei a cooperar. E na época o pastor chamado pastor Geraldo Fontes, que ele era o pastor, né, regional da igreja, ele me fez uma proposta para cooperar numa igreja, num bairro aqui de Ipatinga, e eu não queria aceitar, tinha muito medo de começar, de assumir essa responsabilidade. Mas Deus usou alguém para me dizer, para falar para mim
poderia ir, porque ele era comigo. Eu acreditei nessa profecia, nessa palavra, e comecei a fazer a obra de Deus. E não parei mais, né? Aí eu não parei mais. Eu tomei conta da primeira congregação, foi no bairro Barra Alegre, aqui em Patinga. E bairro Barra Alegre, passou um tempo depois, quando fomos para o bairro Panorama, aqui na cidade de Patinga, depois do bairro Iguaçu, e não paramos mais. Já estamos mais de 20 anos aí fazendo a obra do Senhor. Amém. Até que a irmã de Janira te conheceu e te convidou para pregar em São João do Oriente. Exatamente. Quem estava lá era o pastor Edson na época, né? Na época do pastor Edson, um grande amigo, pastor Edson. Nosso amigo de Guapa Grande, estive lá na igreja dele. Essa é uma pessoa fui pro churrasquinho com ele na praia em Arraial do Cabo. Ele é churrasqueiro, gente boa demais. Ele me recebeu na cidade de São João do Oriente. Eu estava aqui em Patinga. E no momento que eu estava passando assim, com a transição de ministério, né, de igreja, cheguei em São João do Oriente a convite da irmã de Janira, né, para poder trazer uma palavra na igreja de São João do Oriente. Irmã de Janira. Chegou lá, o pastor Edson me fez um convite para retornar novamente, né? Você poderia voltar na semana que vem para o senhor pregar novamente aqui? Eu falei, tudo bem, irmão, eu volto sim. E aí ele me fez uma proposta, disse, pastor, eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar aqui, no campo, aqui na igreja. Será que o senhor não viria para me ajudar aqui não? O senhor que está... o senhor está falando que está no momento sem dirigir congregações, eu estou precisando de uma pessoa aqui. Eu não posso oferecer salário, não posso oferecer nada para o senhor, mas o que eu passar aqui, o senhor passa comigo, né? O que eu comer, o senhor come, eu preciso de uma pessoa para me ajudar, o senhor vem. E não me ofereceu nenhuma remuneração, mas eu tinha um desejo tão grande de fazer a obra do Senhor. Eu falei, não, pastor, vamos sim. E comecei com a minha esposa, né? Ela aceitou e a gente partiu para São João do Oriente. Partimos para São João do Oriente. Terra da Gardingo. Terra da Gardingo, a terra. Leite de qualidade. Requeijão. Cheia de gente bonita, né? Poxa, é um lugar bom, né? São João do Oriente é um lugar bom. E o povo de São João do Oriente são amigos da gente. De vez em quando eu vou lá pregar. Eu já estive lá na congregação do Barro Branco, né? Estive lá trazendo a palavra. Um povo muito hospitaleiro, né? Hospitaleiro. Um povo amoroso, né? Eu amo aquela cidade, viu? É como se eu fosse cidadão de... Muitas vezes as pessoas não entendem. Poxa, por que o pastor saiu? Porque o pastor também desgasta e a gente precisa ir para uma outra cidade. Isso é normal, mas a obra continua, né? E o irmão está lá fazendo trabalho. Fiquei em São João do Oriente quase pastor Roberto. 9 anos, né? Após a saída do pastor Edson, o pastor Edson falou assim, olha pastor, eu estou orando há 1 ano para Deus preparar alguém para me substituir, porque o pastor Edson é uma pessoa muito responsável com a obra de Deus, ama muito a obra. Então ele orou durante 1 ano, mas a esposa, para que Deus preparasse alguém para poder substituí-lo ali. E ele falou, olha, tem 1 ano que eu estou orando e Deus me mostrou que essa pessoa é o Senhor. Deus não te trouxe para cá em vão. O Senhor vai ficar no meu lugar aqui. Eu vou conversar com o pastor Josias e ele vai vir conhecer o Senhor e eu quero que o Senhor fique aqui no meu lugar. E eu fiquei. O pastor Edson voltou para o Rio de Janeiro e eu fiquei no lugar do pastor Edson. E fiquei durante 8 anos ali pastoreando. Pastor Josias Nunes de Abreu, pastores presentes aqui. É uma experiência, né? Eu te conheci nesse período, fui na rádio lá, que você tinha um programa na rádio também, trouxe uma palavra naquele programa. Então, eles não podendo atacar diretamente o Criador, não podendo atacar diretamente o próprio Deus,
eles foram atacar a criatura mais preciosa que Deus criou, o homem e a mulher. Eu, você, muito bom trabalho, né? O pastor Roberto está fazendo um excelente trabalho lá também. Deus abençoe os irmãos de São João do Oriente, né? O pastor Josias, seus filhos que trabalham todo mundo junto. Pastor Zé Antônio, sua esposa está aqui. Vem cá, irmã Marli, vem cá para a senhora aparecer também para os nossos irmãos te conhecer. Essa é a varoa. Essa linda moça aqui. Rapaz, olha a esposa do pastor. Ela abaixa aí, irmã Marli, que agora tem que abaixar lá. Agora o pessoal está te vendo. Essa é a minha esposa, minha companheira há quase 26 anos, né? Nós estamos nessa obra aí juntinhos aí. Né? O que você comer, ela come. Cozinheira de mão cheia, benção. Tem 3 filhas lindas, o pastor Zé Antônio. Essa aqui é aquela que Deus preparou para estar do meu lado, né? E nós temos passado grandes experiências juntos, graças a Deus. Deus tem nos dado vitória, né, no nosso ministério. Amém. Deixa eu cortar um negócio para os irmãos rápido aqui. Irmã Marli, abaixa só um pouquinho, para não cortar a cabeça da senhora. Os irmãos estão assistindo o nosso testemunho aqui. Eu fiquei na casa dele 30 dias, vim para Ipatinga e eu vendi uns discos eram uns DVD de mensagem, né? Não era meu, era de outra pessoa. Aí eu fui cobrar lá na igreja, os irmãos na escola dominical. Eu tinha pregado na igreja e fui lá cobrar. E quando eu fui lá pegar o dinheiro dos discos, eu estava esperando a escola dominical acabar. Aí a pastora dessa igreja, que é a pastora Marlene, ela falou comigo depois: Deus mandou, olha só, você que está orando. E eu falava com meus colegas: não vai atrás de profecia para casamento, não, nunca vai acontecer isso comigo. Eu quero conhecer a família primeiro, aquela coisa toda, né? E irmão, a pastora falou: pega o braço da irmã Liliane, junta com a mão do irmão Alberto e fala que eu tenho uma obra com eles. Foi assim que eu conheci minha esposa. Num susto, né? Veio aquela mulher com uma varoa, botou na minha mão: olha, receba, eu vou unir vocês. Eu falei: pelo amor de Deus, eu vou embora daqui, só tem doido aqui em Minas Gerais. Isso é maluco. Aí eu tô doido, eu, né? Nunca vi um negócio desse. Mas o que eu fiz depois daquela profecia? Pô, peraí. Já pensou se é Deus que está falando mesmo? Eu conversei com a irmã depois, meio sem graça, né? Fiquei meio sem jeito assim. Falei: irmã, se for da vontade de Deus vai dar certo, né? Mas sabe que eu não acreditei muito naquilo, não. Aí depois eu conversei com a Liliane de novo, falei: vamos fazer o seguinte, vamos orar. E começou aí Deus a fazer o mistério, né? Comecei a namorar, noivei e casei com 1 ano e meio. Minha esposa está comigo há quase 10 anos, meu menino já tem 4. Quer dizer que Deus trouxe a bênção na minha mão. Mas eu não fui correr atrás da bênção, eu fui lá para pegar o dinheiro dos DVD. Tem que trabalhar sempre, né? E Deus trouxe, porque a gente estava com o coração na obra de Deus, né? Deus viu que eu também precisava de uma pessoa do meu lado, e foi uma benção. Só um testemunho para vocês ouvirem como é que é as coisas que Deus faz, né? Não estou falando que você sai por aí correndo atrás de profecia, mas Deus pode trazer a varoa na sua mão. Aí você tem que olhar assim para ver se é bonita, né? Eu olhei assim: pô, ela é bonita, eu vou levar, né, irmã Maria? Verdade. Mas Deus vai trazer a bênção na sua mão. Zé Antônio, o senhor me falou que o senhor passou uma luta num lugar aí que o pessoal deu pedrada no senhor. Como é que foi esse negócio? Fazendo a obra de Deus, nós passamos em muitos lugares, né? E moramos... Vamos botar a irmã Marli sentada aqui com a gente? Isso. Nós colocamos a irmã Marli aqui no meio para ficar mais cômodo, para ela não ficar, né, curvadinha. Eu queria que o senhor contasse a experiência que o senhor teve no lance das pedradas e das bombas que soltavam dentro da igreja. Que muita gente tem lugares em Minas Gerais aqui que o pessoal persegue mesmo os crentes, né, pô? O negócio é verdade. Olha, eu morei no... Assim que eu saí de Ipatinga, na época, tinha um pastor que estava pastoreando na cidade de Açucena, na zona rural, né? E haviam 5 congregações lá que esse pastor era responsável. E ele me convidou para ir ajudar nesse canto lá em Açucena. Nós chegamos lá em Açucena, na cidade de Açucena, mas no distrito de Aramirim, onde esse pastor pastoreava 5 congregações, né? E nós fomos ali para lá e chegamos lá e ele nos pediu que eu ajudasse naquele campo, e eu e a minha esposa oramos, pedimos a confirmação do Senhor e fomos para lá ajudar esse pastor. No princípio, esse pastor morava numa casa de 3 cômodos, nós fomos morar dentro da casa dele, com a família dele. Tinha um filhinho, né? O pastor Osman, e na época sua esposa chamava Romilda, e tinha um filho que chamava Amon. Hoje o Amon já é um rapaz. E nós
ficamos ali dentro da casa deles, morando com eles, como nós tínhamos, na época tínhamos 2 filhas, as meninas estavam pequenas, né? Vamos morar dentro da casa dele com ele e fomos fazer a obra do Senhor. E havia um lugar chamado Bambu Hall, e ali a gente tinha uma congregação onde o pastor me colocou para dirigir. E naquele lugar nós passamos muitas provações. Tinha algumas pessoas que não gostavam dos crentes ali. Então o que acontecia? Durante os cultos, eles compravam aquelas bombas, chamada cabeça de negro, aquelas bombas grandes, jogavam dentro da igreja no momento dos cultos. E na hora que a gente estava pregando, quase desmaiava de susto, né? Porque aquelas bombas explodiam dentro da igreja, causava aquele eco tremendo. Jogavam as bombas e corriam. Outra hora jogavam pedras na igreja, quebravam tinha dias que eles quebravam o vidro da janela da igreja, né? As lâmpadas da igreja eram quebradas, né? Jogavam pedra no telhado. Fomos muito perseguidos. Há lugares em Minas Gerais ainda que o evangelho é muito perseguido, né? Um determinado lugar onde nós fazíamos a obra, de vez em quando íamos numa comunidade lá na zona rural fazer culto, e muitas das vezes os rapazes daquela comunidade se reuniam e jogavam pedra, as irmãs cantando, tomavam pedrada, nós tomávamos pedradas. Outra hora os rapazes chegavam no microfone pregando a palavra, eles passavam por trás e latiam como um cachorro. Você pregando na praça. Pregando na praça. E o cara chegava atrás da sua cabeça e latia. Latia ao ponto de deixar a gente quase surdo. Latia e saía correndo, né? Muitas vezes de cachorro. Espírito do cão, né? Muitas vezes aconteceu isso com a gente ali naquele lugar. Mas o Senhor nos deu grande vitória ali. Essas pessoas, mais tarde, nós podemos ver essas pessoas se convertendo pela nossa insistência, nossa perseverança. Nós não desistimos, nós não desanimamos, né? Continuamos fazendo a obra de Deus. Uma vez estávamos fazendo um culto, me lembro, um lugar chamado São Francisco, nessa mesma zona rural. Estava fazendo um culto e um desses rapazes que perseguiu uma igreja lá, ele colocou fogo no cabelo de um irmão. O irmão encostado na cerca, ele passou por detrás do quintal, esse irmão tinha um cabelo grande. Cabelo de Jesus Cristo, né? Isso, ele chegou com isqueiro, colocou fogo no cabelo do irmão durante o culto. O irmão saiu apagando fogo, todo mundo correndo para apagar o fogo na cabeça do irmão. Você que eu chamo de fogo pentecostal. Jesus, que prova, que perseguição, né? A gente ria assim, mas é uma perseguição terrível, terrível. Outra vez estávamos fazendo um culto também na praça, chegou um rapaz com um facão, e ele do lado de lá e eu do lado de cá, e eu pregando com uma caixinha de som amplificada, né? Tinha umas casinhas que tinham energia, a gente pegava energia emprestada quando a pessoa emprestava, e o rapaz amolando o facão na pedra e dizendo: cala a boca, não vou cortar sua cabeça, cala a boca aí, senão eu vou cortar sua cabeça. Riscando o facão. E amolando o facão na pedra. E eu de cá dizendo: Senhor, não deixa ele vir, não, tem misericórdia, né? Orando, né? Senhor, não deixa ele vir, não, tem misericórdia. E pronto! Senhor, não deixa ele vir, não, tem misericórdia. Mas eu não me intimidei, né? O Senhor nos deu coragem, nos deu ousadia, e ficamos ali 8 anos naquele campo fazendo a obra de Deus. Um lugar chamado Aramirim de Açucena. Hoje está uma maravilha lá, né? Muitas pessoas, inclusive desses rapazes mesmo, desses que nos perseguiam lá, muitos deles se converteram. Podemos ver eles indo para a igreja, alguns se batizando, né? Seus familiares sendo impactados pelo poder de Deus. Foi uma bênção, né? Então são experiências que a gente passa, que a gente passou já nesse ministério, né? O negócio não é brincadeira, não. A gente fala para os irmãos, o nosso canal é o seguinte: ele é um canal de estudo bíblico, mas ele também é um canal de testemunho. Quando eu soube que o senhor está vindo, não, eu tenho, porque eu já sabia que o senhor tem muito testemunho para contar, tem muita experiência, né, pastor Antônio? Mas até a gente sabe, de hoje, bom, Alberto, até nos dias de hoje a gente sofre perseguição. Agora, atualmente, eu estou num bairro aqui
da cidade de Nova Lima, né, chamado Jardim Canadá. E esses dias eu estava evangelizando, porque eu gosto muito do trabalho de evangelização. Eu estava no meu carro com a caixa de som evangelizando, parei o carro para buscar, eu tinha esquecido o microfone na minha casa. Quando eu desci do carro na rua, deixei o som do carro baixinho, quando eu desci do carro, eu tomei uma pedrada na cabeça. Alguém julgou que eu não pude ver quem era, né? Porque eu estava na parte baixa e tem algumas casas na parte mais alta. Tomei uma pedrada na cabeça. Fiquei vários dias com hematoma dessa pedrada na cabeça. Isso não tem nem uns 40 dias atrás. Então até hoje existem pessoas que perseguem o Evangelho, que não gostam do Evangelho. Em Minas Gerais existem muitos lugares ainda assim. Né? Eu tenho a informação que aqui em Minas tem 853 municípios. Tem município que não tem uma igreja evangélica. É verdade. Município dentro de Minas. Fora os lugarejos, fora os distritos, né? Então, às vezes, você está numa cidade grande, tem uma igreja de frente para outra, vem para cá, para Minas, que o campo é grande aqui, né? Aqui é. E é muita experiência que você aprende. Quem vem para Minas Gerais, não esquece jamais, né? É verdade. Eu queria que você cantasse uma música aí, Pastor Santana. A gente não toca muito bem não, é só o básicozinho aqui, mas... Só o básico, vamos. Marli, você canta mesmo. Quando Jesus Cristo andava na terra, milagre operava. Pra casa de Jairo, aquela menina, ele levantava. Todos os milagres que Jesus fazia, estou testemunha. Eu vivia triste, ele chegou em mim e me deu alegria. Se chegar a morte, Jesus chega na frente e diz: eu sou a vida. Se chegar a tristeza, ele está presente, trazendo alegria. Não existe problema pra Deus, não existe problema. Senhor de vida, Jesus está de pé, com as mãos estendidas. Eita, viola! Glória a Deus. Irmã Marli, a senhora tem alguma experiência que a senhora quer contar? Nosso canal é um canal que tem muitas pessoas de milhares de denominações. É um canal grande já, né? É um canal que nós estamos chegando a 100 mil inscritos, né? Então, foi uma bênção que Deus nos deu. Mas esse canal não é meu. Esse canal é seu também, para a gente trocar experiências, né? Amém. Se eu for contar minhas experiências, são muitas mesmo. Eu agradeço a Deus, porque nós, nesse tempo de obra de Deus que a gente, essa caminhada nossa, nós temos passado por muitas provações, mas as bênçãos são maiores. E é gratificante fazer a obra de Deus. Deus tem nos recompensado. E isso é um motivo de nós nos alegrarmos mesmo e ficar forte, firme mesmo. Aí eu falo para todos aqueles que fazem a obra de Deus, faça o que passar, fique firme mesmo, não desanima não, porque Deus é fiel. Porque por mais prova que você passe, mas a vitória é maior ainda, e Deus é grande e fiel, e Ele cuida daqueles que Ele escolhe para fazer a obra dele. Amém. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente tem um pensamento: vai acontecer isso na minha vida, e Deus está falando que o negócio é grande, né? Mas nunca deixa Jesus, vamos caminhar. É verdade. Você falava sobre promessa, aquilo que você falou é verdade. Se Deus tem promessa na tua vida, creia. Eu me lembro que quando eu cheguei em Aramirim para fazer a obra de Deus, irmão Alberto, eu cheguei lá, as congregações eram muito distantes umas das outras, né? Tinha uma congregação a 9 quilômetros, outra congregação a 15 quilômetros, outra a 12 quilômetros, outra a 6 quilômetros. Eu não tinha condução. E quando cheguei lá, eu comecei a fazer a obra a pé, indo a pé. Então, às vezes ela ia comigo, quando ela aguentava, e às vezes não. Quando eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer um dia? Alguém me falou assim: olha, por que você não compra um cavalo para você fazer a obra aqui? Porque as estradas de chão, muito acidentadas, eu não tinha veículo, eu não sabia dirigir, né?
não tinha condição de ter um veículo também. Eu falei, mas como que eu vou comprar um cavalo? Porque a obra é muito carente lá. E eu tinha levado um ventilador para espantar mosquito na roça. Eu tive uma ideia, eu vou propor, tinha um senhor lá que vendia cavalo, o nome dele era o senhor Pio, ele era da Assembleia de Deus, ele comercializava cavalos, né? Eu tive a ideia de trocar o ventilador com ele num cavalo. O ventilador lá na época pouca gente tinha na roça. Eu fiz a proposta para ele, o senhor quer trocar o ventilador no cavalo comigo? Ele falou assim, ó, cavalo eu não troco não, eu tenho um neguinho aqui que eu troco com o senhor o ventilador. E eu fui ver essa minha e ele trocou comigo. Eu voltei uma diferença na época de 150 cruzados na época, e paguei em 3 vezes esses 150. E peguei uma eguinha e comecei a fazer essa obra naquela eguinha. Mas aquela eguinha era uma luta travada, porque muitas das vezes eu tinha que ir para o pasto 2 horas da tarde. Uma irmã nos emprestou um pasto para conseguir pegar às 5 horas, para sair 5 horas da tarde para a congregação, porque chegava no pasto, ela ficava brincando de pique com a gente, né? Eu ia de um lado, ela corria do outro, eu ia de um lado. Ela corria do outro. A égua do pastor vai dar um coice no banco. Meu Deus do céu. E muitas das vezes, passando por tudo isso, mas fazendo a obra de Deus. Daí para lá as coisas foram melhorando, né? Daí vinha nós conseguimos pegar um cavalinho, né? Até que um dia o Senhor nos deu um presente, né? Nós conseguimos o nosso primeiro carro lá fazendo a obra do Senhor. Foi um senhor nos doou, o senhor Assis, que foi prefeito na época, e antes de ser prefeito, né? Encontramos com ele na estrada, ele viu a nossa luta e ele nos presenteou com um Fusquinha. E Fusca na roça funciona. Poxa, aí as coisas melhoraram. Aí as coisas melhoraram, né? Fusquinha, nós começamos a fazer a obra de Deus com mais praticidade, né? A coisa ficou bem melhor, né? Então, tem pessoas aí que estão fazendo a obra do Senhor, enfrentando dificuldade, enfrentando luta, né? É verdade. Mas é isso mesmo, saiba você que Deus vai te dar vitória, né? Como nos deu vitória, vai te dar vitória também, né? Você que está fazendo a obra do Senhor, não desanima não, como disse a minha esposa, não desanima não, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele supre todas as nossas necessidades. Vamos continuar cuidando das ovelhas do Senhor. Antes do Senhor tocar, deixa eu mandar um abraço para o pastor Edmilson Batista. Edmilson, que era de Santana do Paraíso, está no Vale do Jequitinhonha, numa daquelas cidades. E nós vamos aí, irmão Edmilson, vamos fazer um documentário. Está indo eu e o irmão João Ribeiro, evangelista. Vamos combinar com você, nós vamos aí, você vai ver o irmão que trabalha, irmão, numas roças para dentro do Vale do Jequitinhonha. E o Vale do Jequitinhonha é uma das cidades, é uma região de Minas muito mais carente, né? Muito carente mesmo. Mas ele está ali lutando com a esposa dele, a Rosângela. Nós vamos lá filmar o irmão lá no meio. Eu vou invadir a roça com as câmeras e vai botar aqui nesse canal aí para vocês verem como que os obreiros do Senhor ralam, né, para fazer a obra aqui. Parabéns, meu irmão. É isso aí, irmão de Deus. Vamos cantar mais uma para encerrar? Cantar mais uma para encerrar. Eram 100 ovelhas juntando a Cristo, eram 100 ovelhas que a noite cuidou, porém numa tarde, ao buscá-las todas, lhe faltava uma, que triste chorou, as 99 ferida, está afastado da igreja, rapaz. Se aborreceu porque a igreja tem problema também. Tem que olhar para Jesus, gente, firmar os pés do Senhor Jesus, seus passos do Senhor Jesus e voltar. Retorne para a casa de Deus. Você que curte o nosso canal, Deus abençoe a sua vida grandemente. Continue orando pela gente. Tem muita coisa boa aí que vai entrar no nosso canal. Amém. E Antônio, manda um abraço para quem você quiser. Meus queridos, um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. E vamos ficar firme com Cristo. Jesus está voltando. Deus abençoe.
Tá certo. Obrigado por você ter participado dessa palavra tão abençoadora. Não guarde para você. Compartilhe com quem você ama. Não se esqueça. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho e ative as notificações. Toda vez que eu colocar um novo vídeo, o seu celular recebe essa informação lá, ó, pim, dizendo que o novo vídeo chegou. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Canal do Alberto Santos. O canal interdenominacional da Palavra de Deus, da fé e do testemunho.